Saudações, meu amigo, saudações, minha amiga, tudo bem contigo? Eu sou Eduardo Favro e hoje vamos falar sobre limites em duas variáveis. De modo mais preciso, a gente vai resolver a atividade avaliativa da última semana, que é calcular a curva de nível e esboçar um gráfico e calcular o domínio de uma função. Depois disso, a gente passa para limites em duas variáveis. A gente calcula 5 limites, alguns mais simples, alguns mais complicados. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para download do material de apoio. Se você gostar da aula, dê um like, se inscreva no canal. Se tiver alguma dúvida, basta deixar nos comentários. Abraços e bons estudos! Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar de dúvidas e um pouco de limites. Vocês têm dúvidas? Tentaram fazer os exercícios? Professor, bom dia. Eu Bom tenho dia. dúvida, eu estava com uma dúvida na questão 1 da atividade avaliativa. As curvas de nível, elas são elipses com centro na origem ou não? Porque eu Peraí, tentei deixa. resolver, fiquei com dúvida. Aí eu tenho calcule e esboce as curvas de nível de f de x igual a x ao quadrado mais 4y ao quadrado no papel. Esboce o gráfico de f. Vou começar com as curvas de nível. Se eu pegar C0, quem que é C0? É o f de xy igual a 0. Quem que é f? É x2 mais 4y2. Isso tem que ser igual a 0. X ao quadrado é sempre positivo, maior ou igual a 0. Y ao quadrado também, então 4y ao quadrado é maior ou igual a 0. Os dois são maior ou igual a 0. A soma só vai ser 0 quando os dois forem 0. Então isso acontece quando x é igual a y igual a 0. Depois eu tenho a curva 1, o C1. F de x, y igual a 1. Então eu tenho x ao quadrado mais 4y ao quadrado igual a 0. Se eu fazer o x igual a 0, aqui é igual a 1, né? Eu estou fazendo a curva f de x igual a 1, então aqui é 1. Se o x for 0, meu 4y ao quadrado tem que ser 1. Então y ao quadrado igual a 1 quarto. Portanto, y é mais ou menos meio. Depois eu posso fazer o y igual a 0. Então, vou ter x ao quadrado igual a 1. Se x ao quadrado é 1, o meu x é mais ou menos 1. Por último, eu vou fazer... acho que C4, acho que é mais fácil. F de xy é 4. Então, x ao quadrado mais 4y ao quadrado igual a 1. Não, igual a 4.
Eu posso dividir todo mundo por 4, fica x ao quadrado sobre 4, mais y ao quadrado sobre 1, igual a 1. Aqui é uma elipse. Aqui eu tenho a igual a 2 e o b igual a 1. Lembrando que a elipse é x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Aqui em cima eu podia ter pensado até a mesma coisa, acho que ficaria mais fácil. Eu poderia reescrever. Deixa eu escrever aqui embaixo para não bagunçar tanto. Eu poderia dividir. Não, eu poderia só reescrever. X ao quadrado sobre 1 ao quadrado. 4y ao quadrado. Eu posso reescrever y ao quadrado sobre 1/4 igual a 1. Então, eu vou ter a igual a 1, b igual a meio. Lembrando que x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado é igual a 1. Acho que essas 3 curvas de nível já são suficientes. Já dá para ter uma ideia. Acho que 2 é muito pouco. Acho que 3 já está razoável. Aqui é meu x, aqui é meu y. Aqui é meu 0. O 0, 0 é meu C0. Depois o meu C1. O A é 1 e o B é meio. Então vou colocar aqui 1. Não. O A é 1. Então vou colocar aqui meio. Aqui 1. Menos 1. E menos meio. Vou fazer um pouco maior o gráfico, que eu acho que cabe. Então eu faço aqui o C1. C1 de verde. Lembrando que quando x é 0, y é mais ou menos meio. É esse ponto e esse ponto. E esse gráfico ficou torto. Tem que ser mais um para cá. Então, quando x é 1, quando x é 0, y é mais ou menos meio. Quando y é 0, o x é mais ou menos 1. Agora, meu A é 2. Então, meu x passa no 2 e no menos 2. E o y passa no 1 e menos 1. Então, aqui é 1 e aqui é o menos 1. Vou fazer essa de vermelho. Aqui nesse ponto C0 significa que o gráfico está na altura 0. No C1, o gráfico está na altura 1. E no C2, o gráfico está na verdade é C4 aqui, né? De vermelho que a gente calculou.
C4. Significa que o gráfico está na altura 4. Aqui tem o gráfico, aqui é a curva de nível C4 de azul. Eu posso fazer mais... Posso fazer Z igual a 1. E x ao quadrado mais 4y ao quadrado igual a 1. Aí eu tenho a curva de nível, quer dizer, aqui está no R3, a curva de nível na verdade está lá embaixo. Mas dá para ver onde está na altura 1, lá na origem está na altura 1, na primeira elipse está na altura 1, na segunda elipse está na altura 2. Então agora a gente vai fazer esse exercício 2. Calcule o domínio da função e esboce o domínio. Eduardo, você está usando a versão EB do programa GeoGebra? Se eu estou usando a versão o quê? EB, internet, da online, versão Não, EB. eu baixei ela. Ah, tá. Você falou web, né? Isso. Não, eu baixei ele, mas funciona na web também. Não, é por causa, parece que nessa versão não tem a ferramenta de controle de curva. Por isso Não. que eu estou perguntando. Na online? É, isso. Na online tem que usar a versão 3D. Sabia não. Aqui é bem tranquilo trocar a cor. Eu seleciono o objeto, clico aqui, já trocou a cor. Não, então é por causa que eu estava usando essa versão, aí depois que eu baixei, entendeu? É por isso que eu estava perguntando. Eu usei muito pouco o online, então não sei te ajudar não. Então, é por isso, é por causa que eu estava usando ele, aí eu vi que não estava dando certo, onde que eu tive que baixar ele. Aí deu certo. Aí deu certo. Ah, tá bom então. Aí calcule o domínio da função raiz de 2x mais y sobre 2x menos y e esboce o domínio. A gente deve ter o que está dentro da raiz ser positivo. 2x mais y sobre 2x menos y maior ou igual a 0, para a raiz fazer sentido. Esse exercício é bem similar àquele que a gente fez em aula. Aí a gente tinha feito em aula, eu resolvi dar esse na atividade, para fixar bem o conceito. Se eu tivesse x sobre 2 maior do que 2, o que eu faço? Eu passo 2 para lá, fica x maior do que 4. Se eu tiver x sobre menos 1 maior do que 2, o que eu faço? Eu passo o menos 1 para o outro lado, fica menos 2. Só que eu tenho que inverter o sinal. Concordam? A mesma coisa, se eu tivesse x sobre 2 maior do que 0, eu sei que o meu x tem que ser maior do que 0. E se eu tiver x
sobre menos 1 maior do que 0, eu sei que meu x tem que ser menor do que 0. Utilizando essas propriedades, a gente vai resolver isso. Se o que tiver no denominador for positivo, eu quero que a fração inteira seja positiva, então eu vou ter que o que está no numerador vai ter que ser positivo. Aqui é como se eu passasse o menos 1 multiplicando o 0. Aqui também eu vou passar o 2x menos 1 multiplicando o 0. Então eu tenho primeiro caso, 2x menos y maior que 0. Se o 2x menos y for maior que 0, eu vou ter que ter o 2x mais y maior ou igual que 0. Então, eu posso falar que meu y é maior do que maior ou igual que 2x. Vou chamar aqui de 1. D1 a gente tem isso. Aí voltando aqui em cima, eu tiver 2x menos y maior do que 0, o que eu vou ter? Eu vou ter menos y maior do que menos 2x. Eu posso reescrever como y menor do que não, aqui tá certo. Aqui é y menor do que 2x. Aqui o 2x passa para lá, fica menos 2x. Então, a gente vai ter duas restrições. A gente vai ter essa restrição aqui e essa restrição aqui. Então, no primeiro caso, temos o 2x é menor do que y, que é menor ou igual, olha lá, (2x) aqui, né? 2x é menor ou igual que y, e y, aqui é o menos, né? Que eu esqueci do menos. O 2x passa para cá, menos 2x. Então fica menos 2x menor ou igual que y menor que 2x. Então, o que eu tenho? Eu tenho menos 2x menor que 2x. Então, eu vou ter que ter meu x maior do que 0. Concorda comigo? Eu junto para cá, passo 2x menos 2x para o outro lado, fica 4x maior do que 0. E eu tenho y igual a 2x. E aqui eu tenho y igual a menos 2x. Meu y pode ser o menos 2x. Então, aqui eu tracejo a reta. Só que ele tem que ser menor que 2x. Então,
Aqui é pontilhado. Eu tenho essa região aqui. Menos 2x menor ou igual a y menor do que 2x. Falta o segundo caso. O segundo caso é quando 2x menos y é menor do que zero. Aqui, o primeiro caso foi o denominador maior do que zero. O segundo caso é o denominador menor do que zero. Então, meu 2x menos y menor do que zero, eu posso passar o menos para cá, fica 2x menor do que y. Então, meu y é maior do que 2x. Lá da equação 1, lembra da equação 1? Que é o quociente ser maior do que zero. Se o quociente é maior do que zero e esse é positivo, esse aqui vai ter que ser negativo. O quociente é positivo, esse é negativo, então esse também tem que ser negativo. Então eu vou ter temos 2x mais y menor ou igual a zero. Então, eu posso escrever que meu y é menor ou igual que menos 2x. Eu tenho esse e tenho esse. Então, logo, menos 2x, não, é 2x, né? 2x é menor do que y, e o y é menor ou igual que menos 2x. Em particular, esse é menor do que esse. Então, 2x é menor ou igual... É menor, né? Porque aqui tem um sinal de menor. Que menos 2x. Então, eu passo esse menos 2x para cá. Eu fico com 4x menor do que zero. Então, meu x é menor do que zero. Então, eu tenho isso e isto. Aí, vamos desenhar de novo. Então, eu tenho que ter o y entre 2x e menos 2x. Então, ele vai estar daqui até aqui. Ele não pode ser o 2x. Eu desenho tracejado. E ele pode ser o menos 2y. Então, aqui é contínuo. E aqui é todo o conjunto que eu quero. Tudo bem, pessoal? Então, a região que eu quero é essa, no segundo caso.
eu tenho o primeiro caso. Então, juntando os dois, eu vou ter essa parte aqui e essa parte aqui. Tem o eixo X, o Y. Eu desenho as duas retas. Y igual a 2x. Que é y igual a menos 2x. A reta y igual a 2x, que está no denominador, nunca vai ser zero. Então, eu faço o pontilhado aqui. E essa aqui, eu posso pegar inteira. Então, eu vou ter essa região toda e essa região toda como sendo domínio da F. Assim. Então, o domínio da F é todo x, y, tal que o y está entre menos 2x e 2x, ou o y está entre dois x e menos 2x. Por esse caminho fica bem mais fácil do que aquele que eu fiz na última aula. Pelo menos eu acho mais fácil de visualizar. É que aqui no computador é ruim, mas fazendo no papel vai dar uma folha mais ou menos. Não precisa ficar indo e voltando toda hora, fica bem mais fácil. Aqui na apostila, o capítulo 4 era sobre limites. Aí ele faz uma definição teórica do que é o limite, usando epsilon e delta. Mas a ideia é f de x se aproximar de L quando o x, aqui ele está falando o x como se fosse um vetor. São dois pontos, x é um ponto e x0 é um ponto, quando o x se aproxima do x0. Ou utilizando essa notação, f de x e y se aproxima de L quando x e y se aproxima do x0 e y0. Aí ele faz um exemplo, pega epsilon, delta. Eu acho que a gente pode pular essa parte, que é uma parte mais teórica. Tem algumas propriedades interessantes. Quociente de limites é o limite do quociente é o quociente dos limites. Igual ao cálculo 1. Aqui, se a gente fosse substituir a 0 sobre 0, a gente pode observar que todo mundo aqui a gente consegue dividir, consegue fazer o numerador cx mais 2 vezes o denominador. Então, eu posso trocar essa quociente por x mais 2. Aqui no exemplo 2 já começa um pouco de limites mesmo, em duas variáveis, que é algo diferente do que a gente viu em uma variável. De certo modo, o que a gente fez aqui, embora seja com duas variáveis, mas é a mesma coisa que a gente fazia
em uma variável, era dividir polinômios. Aqui começa a ficar diferente. Se eu pegar em vez de eu pegar um xy, eu pego um y que depende de k. Aí quem que vai ser minha f de x, k? Então eu vou trocar o y por x, k. Deixa eu fazer que eu acho que fica mais fácil escrevendo. Então eu tenho o limite quando x e y tende a 0, 0 de 2xy sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Minha f de xy é quem? É o 2xy sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Se eu fizer y igual a kx, quem que vai ser minha f de x, kx? Vai ser 2x vezes kx vezes kx dividido por x ao quadrado mais kx ao quadrado. Então eu tenho 2x com x, x ao quadrado k, dividido por x ao quadrado mais k ao quadrado, x ao quadrado. Posso colocar o x ao quadrado em evidência no denominador. 2x ao quadrado k, dividido por x ao quadrado, 1. E aqui tem um k ao quadrado. 1 mais k ao quadrado. Cancelo x ao quadrado com x ao quadrado. Fica 2k sobre 1 mais k ao quadrado. Então, se vocês perceberem, aqui meu f de x, kx é quem? É 2k sobre 1 mais k ao quadrado. Então, agora minha função não depende mais de x, ela depende só de k. Então, para cada k que eu tomar, a função vai assumir um valor. Se eu tomar k igual a 0, a f vai ser sempre 0. Se eu tomar k igual a 1, a função vai ser sempre 1. Se eu tomar k igual a 2, vai ficar 4 sobre 5. Então, para cada k, minha função vai dar um valor. Então, qual que é a ideia disso? A ideia é quando o limite existe, qualquer caminho que eu tomar, o limite tem que ser o mesmo. Se eu pegar aqui no roteiro do videoaula, roteiro das videoaulas, no item 9.9, aí tem como consequência, se existe duas curvas que o limite existe, mas são diferentes, ou uma curva na qual o limite não existe, então o limite da função não existe. Então eu pego o primeiro caminho. Primeiro caminho. Eu posso pegar x igual a 0. Então fica o limite quando x tende a 0 de f de 0,y. Limite, esqueci de trocar a tela. Então eu pego o primeiro caminho, x igual a 0, limite, vai ficar f de 0,y quando x tende a 0.
Quem que era a minha f? Minha f era 2xy sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Aqui é meu y tende a zero, né? Aqui é meu y tende a zero. Então, onde está x eu coloco zero. Fica 2 vezes 0 vezes y, dividido por 0 ao quadrado mais y. 2 vezes y, deixa eu escrever o limite. 2 vezes 0 vezes y dá 0, dividido por y, então dá 0. Então, meu limite dá 0. Posso tomar o segundo caminho. Era o quê? Y igual a kx, não era isso? Eu posso tomar k igual a 1. Então fica o limite quando x tende a 0 de x, vírgula x. Limite quando x tende a 0 era 2xy, fica 2x ao quadrado, dividido por x ao quadrado mais o y ao quadrado. O y é x, então fica x ao quadrado. Limite x ao quadrado mais x ao quadrado, 2x ao quadrado. 2x ao quadrado dividido por 2x ao quadrado, 1. Então, limite dá 1. Então, eu achei dois caminhos nos quais os limites são distintos. Portanto, o caminho não existe. Como encontramos dois caminhos nos quais os limites são distintos, segue que o caminho não existe. Vamos para esse exemplo 3. Limite de x2y dividido por x à quarta mais y ao quadrado. Limite quando x e y tende a 0, 0, de x ao quadrado y dividido por x à quarta mais y à quarta. Se a gente comparar com o primeiro limite, o que a gente fez? A gente trocou esse x por x ao quadrado e esse x ao quadrado por x à quarta. Então, a gente trocou o x por x ao quadrado. Se eu pegar o primeiro caminho, x igual a 0, quem que é f de 0,y? Vai ser 0 ao quadrado y sobre 0 à quarta mais y ao quadrado, que dá 0. Então, limite quando y tende a 0 de f de 0,y, então ao limite quando y tende a 0 de 0, que dá 0. No exemplo anterior, a gente pegou o caminho y igual a x. Só que agora, em vez de pegar y igual a x, lembra que a gente trocou o x por x ao quadrado? Então, a gente vai colocar aqui o segundo caminho. O y igual a x ao quadrado. Então, eu tenho meu f de x, no lugar do y, eu coloco x ao quadrado. Então, eu tenho x ao quadrado vezes o y. Aqui, x ao quadrado vezes o y. O y é x ao quadrado
dividido por x à quarta mais y ao quadrado. O y é x ao quadrado e que está ao quadrado. Então, eu tenho aqui em cima, no numerador, x à quarta. Aqui eu tenho x à quarta, x ao quadrado é x à quarta, mais x à quarta. 2x à quarta. E 2x à quarta é quem? X à quarta sobre 2x à quarta é meia. Se o x for diferente de zero. Aqui também eu preciso do y ser diferente de zero. Porque senão vai ficar 0 sobre 0. Se o y não for zero, fica 0 sobre algo não nulo, que dá 0. Então, meu limite, quando x tende a zero, de f de x, x ao quadrado, na verdade é o limite. Quando x tende a zero, minha função vale meio. E o limite de meio dá meio. É a mesma coisa. A gente achou um caminho que o limite dá zero, outro caminho que o limite dá meio. Portanto, o limite não existe. Que é o limite, né? Segue que o limite não existe. Vamos para esse limite 4. Limite quando x e y tende a zero, de seno de x ao quadrado mais y ao quadrado, dividido por x ao quadrado mais y. Se eu tivesse limite quando x e y tende a y tende a 0, 0, seno de x2 mais y2 dividido por x2 mais y2. O que a gente tem de cálculo 1? A gente não tem um limite quando x tende a 0 de seno de x sobre x, que é 0. Então, se eu tiver seno de alguma coisa, deixa eu trocar aqui. Então, eu poderia trocar limite quando u tende a 0 de seno de u sobre u igual a 0. Então, e se eu chamar u de x ao quadrado mais y ao quadrado? Eu não vou ter aqui em cima seno de u sobre u quando u tende a 0. Se o x e o y tende a 0, o x ao quadrado mais y ao quadrado também tende a 0. Então, esse limite é igual ao limite quando u tende a 0 de seno de u sobre u. Eu escrevi errado, mas esse limite é igual a 1. Então, aqui é igual a 1. Sempre que eu tiver algum limite em duas variáveis que puder ser resolvido transformando para uma variável, eu posso fazer isto. Essa apostila que a gente está seguindo, ele não enuncia muitas propriedades. Aí depois eu vou pegar essa apostila aqui do Danilo, lá da Matemática 2, mas ele enuncia. Aqui ele fala que se eu tiver uma função g de x, y, quando x e y tende a A, se esse limite, se essa função tende a A, o limite é igual a A. Então, se eu pegar a f da g, o que vai acontecer? Vai ser meu
f da A. Foi mais ou menos o que a gente calculou lá. Deixa eu pegar aqui. Então, eu tinha uma função g, era meu u tendia a 0, meu u, aqui o meu u é x ao quadrado mais y ao quadrado, eu tenho que o limite quando x e y tende a 0 de u, então é o limite quando x e y tende a 0, 0 de x2 mais y2, esse limite dá 0. Então, eu posso trocar um limite pelo outro. E tem uma outra propriedade aqui embaixo que a gente vai usar agora. Se o limite da f é 0, uma função tende a 0, e uma função g é limitada numa bola de centro x0 e y0. Então, essa tende a 0 e essa limitada perto do x0 e y0. Então, o produto do limite, o limite do produto dá 0. Esqueci de trocar aqui. Deixa eu explicar de novo. Então, se eu tiver duas funções, uma f vezes a g, o limite da f é 0 e a g é limitada numa bola aberta de centro x0 e y0. Então, essa tende a 0 e essa é limitada, o produto dá 0. É isso que a gente vai utilizar nesse exemplo aqui. Cadê? Esse a gente já fez. Esse também. Esse aqui a gente vai usar nesse exemplo 5. Então, eu quero o limite quando x e y tende a 0, 0, de x ao quadrado y, dividido por x ao quadrado, mais y ao quadrado. Então, eu tenho o limite quando x e y tende a 0, 0, de x ao quadrado y, dividido por x ao quadrado, mais y ao quadrado. Eu posso reescrever como duas funções. X ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado vezes y. Eu quero provar que essa é limitada e essa tende a 0. É óbvio, né? Se o x e y tende a 0, então o y tende a 0. Falta provar que isso aqui é limitada. Então, eu tenho 0 é menor ou igual que x ao quadrado, que é menor ou igual que x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, eu posso tomar xy diferente do 0, 0. Então, isso aqui é diferente de 0. Eu posso passar esse dividindo, não posso? Então, eu vou ter 0 menor ou igual que x ao quadrado dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado, menor ou igual x ao quadrado mais y ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, que esse aqui é igual a 1. Então, eu peguei essa equação e dividi por x ao quadrado mais y ao quadrado. Então,
o que eu tenho? Assim, o meu x ao quadrado dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado é menor ou igual que 1, qualquer que seja xy diferente do 0, 0. Ou seja, essa função aqui é limitada. Ou seja, x ao quadrado sobre y ao quadrado mais y ao quadrado é uma função limitada. Então, tem esse teorema aqui que eu falei agora há pouco. Eu tenho uma função limitada e uma que tende a zero. O produto dá zero. Foi isso que a gente conseguiu provar. A gente dividiu a função que a gente tinha em uma função limitada, x2 dividido por x2 mais y2, vezes uma que tende a zero. Quando xy tende a 0, 0, de x ao quadrado sobre x ao quadrado vezes y, vezes y. Essa é limitada, essa tende a 0, então o limite dá 0. Que ainda continuando na apostila, aqui ele pega um limite, x ao cubo dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado. A maioria dos caminhos que a gente pegar, esse limite vai dar 0. Só que esse limite não existe. Eu vou pegar um raciocínio similar do que a dela, só que vou pegar um pouco mais simples. Em vez de pegar uma função alfa de x, eu vou pegar um x elevado a k, que na verdade é isso que ela faz. Depois ela deixa como alfa e depois pega esse alfa de x sendo x ao cubo. Então eu já pego direto uma potência de x. Limite quando xy tende a 0, 0, de x ao cubo dividido por x ao quadrado mais y. Vou chamar o que está dentro do limite da minha f. Então é x ao cubo dividido por x ao quadrado mais y. Se eu pegar o caminho f de x igual a 0, f de 0, y vai ficar o que? 0 sobre 0 mais y. Isso é diferente de 0, desde que o y seja diferente de 0. Caminho. Se eu pegar y igual a x, o que eu vou ter? Eu vou ter f de x, x. F de x, x vai ser x ao cubo dividido por x ao quadrado mais x. Eu posso copiar o x ao cubo, colocar o x em evidência no denominador. Então vai ficar, cancela um x, fica x ao quadrado sobre 1 mais x, se o x for diferente de 0. E se eu tomar
o y, aqui eu tenho y, se meu y for igual a x ao quadrado. Y igual a x ao quadrado. Na verdade tem que ser menos, né, para zerar. Ah, tanto faz. Vamos pegar y igual a x ao quadrado. Vamos pegar f de x, vírgula x ao quadrado. Vai ficar o quê? X ao cubo dividido por x ao quadrado mais x ao quadrado. Então fica o quê? X ao cubo sobre 2x ao quadrado. Cancela o x, fica x sobre 2. Isso só vale quando x não for 0. E se eu pegar o y igual a menos x ao quadrado? Y igual a menos x ao quadrado. O que eu vou ter? Eu vou ter o f de x menos x ao quadrado. Vai ficar x ao cubo dividido por x ao quadrado menos x ao quadrado. Então, fica o x ao cubo sobre 0. Eu posso dividir por 0? Não, não posso dividir um número não nulo, que eu vou calcular o limite. O x ao cubo não vai ser 0, ele vai tender a 0, mas não é 0, está dividido por 0. Então, esse caminho não pode ser tomado, pois ele anula o denominador. Certo? Então, eu não posso tomar esse caminho y igual a x ao quadrado. Voltando para f de x, y, minha f de x, y é quem? X ao cubo dividido por x ao quadrado mais y. O que eu vou fazer? Eu vou fazer esse denominador ser uma potência de k. Então, eu faço o denominador igual a x a k. Então, x a k é x ao quadrado mais y. Eu posso isolar meu y. É x a k menos x ao quadrado. Então, eu calculo a f de x, vírgula x elevado a k, menos x ao quadrado. Minha f é x ao cubo, continua x ao cubo. O x ao quadrado continua x ao quadrado. No lugar do y, a gente coloca o x elevado a k, menos o x ao quadrado. Esse aqui é igual a esse, não é? Vou trocar aqui. Esse é igual a esse, cancela. Então, eu fico um x ao cubo sobre x elevado a k. Se o k for 3, fica 1, não fica? Fazendo k igual a 3... Então, meu f de x, vírgula, x ao cubo menos x ao quadrado fica x ao cubo sobre x ao cubo, que dá 1,
para todo x diferente de 0. Então, por esse caminho, o limite vai dar 1. Assim, tomando o caminho y igual x3 menos x2. Assim, tomando o caminho y igual a x ao cubo menos x ao quadrado, devemos ter o limite igual a 1. Acho que vamos fazer ele. Mas é só substituir. Pegar o limite quando x tende a 0 de f de x, x ao cubo menos x ao quadrado. Se você quiser calcular de novo, calcula o limite quando x tende a 0. Então aqui fica x ao cubo, x ao quadrado menos o y. O y é x ao cubo. Não, aqui é mais, né? X ao cubo menos x ao quadrado. Cancela. O limite, quando x tende a 0, de x ao cubo, x ao quadrado cancela com x ao quadrado. Então fica x ao cubo. Limite, quando x tende a 0, x ao cubo sobre x ao cubo é 1, dá 1. Então, a gente tem vários caminhos que o limite dá 0, todos esses caminhos o limite darão 0, e esse limite que esse caminho que o limite dá 1. Então, esse limite não vai existir. Tudo bem, pessoal? Aí eu tenho mais umas videoaulas que eu gravei fazendo limites, bastante exercícios desse tipo. Aí depois eu posto para vocês. Aí essa semana a gente fica um pouco mais de limite e já começa derivadas parciais.